hoje nós vamos falar sobre as 10 principais diferenças entre a classe média e os milionários. E por que não dizer os bilionários? Então fica ligado até o final do vídeo, papel e caneta na mão, vai ser super importante esse tema para você. Vou começar da 10 para a primeira, ok? A 10 é que milionários eles pensam a longo prazo e a classe média normalmente pensa a curto prazo. É isso aí. A maior diferença entre a classe média e os milionários e bilionários em relação ao tempo é perspectiva do curto e do longo prazo. Toda pessoa pobre que não tem recurso, ela pensa muito curto prazo. E os ricos, os milionários, pensam a longo prazo, eles têm projetos de longo prazo. Vamos lá, diferença número 9. Os milionários eles falam sobre ideias e a classe média fala sobre coisas e pessoas. Aliás, tem até aquele ditado, que diz o seguinte: pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns elas falam sobre fatos e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pois é, os milionários não perdem tempo com bobagem, com coisa que não agrega valor. Eles sempre estão procurando coisas que agregam valor, fazer diferente, melhor. Diferença número 8. Os milionários eles aceitam as mudanças de bom grado e a classe média se sente ameaçada pelas mudanças. Olha, 3 coisas no mundo que você não vai poder fugir. Primeira coisa que você não vai poder fugir é a morte. Todos têm que morrer. Segunda coisa que você não vai poder fugir são os impostos, que você sempre tem que pagar impostos. E terceira coisa, as mudanças. Mudanças faz parte do mundo, as mudanças são evolução. O que muda realmente uma pessoa é quando ele muda a sua mente, a sua perspectiva de mundo, tá certo? Então aceite as mudanças de bom grado. Essa é uma grande diferença entre a classe média e os milionários. Os milionários aceitam as mudanças e a classe média é resistente a mudanças. Diferença número 7. Os milionários assumem risco calculado e a classe média tem medo de arriscar. Pois é, os milionários assumem risco calculados por quê? Porque eles desenvolvem planos de negócio, estratégias, eles estudam, eles se aplicam. E a classe média tem medo. Olha, no dia que o medo vencer a coragem na tua vida, sempre você vai estar numa vida medíocre. A vida da gente cresce quando a coragem é maior que o medo. Tenha coragem de se arriscar. O máximo que pode acontecer não dá certo, mas você aprendeu muito ao longo dessa escalada. Não tenha medo. A vida é feita para ser vivida e viver significa ter riscos. As coisas não podem ser feitas aleatoriamente. Elas têm que ter um plano. E você com um plano, você pode ter certeza que tudo fica mais fácil. Diferença número 6. Os milionários aprendem e crescem sem parar. E a classe média acha que o aprendizado termina quando acaba a educação formal, a faculdade. Isso é terrível. Nós temos que aprender constantemente, porque o mundo muda todos os dias, o mundo está sempre em evolução. Você não pode parar de aprender. Quem para de aprender, para de crescer. A gente tem que evoluir sempre, aprender sempre. Leitura de livros faz parte da vida do milionário. Ele lê pelo menos 1, 2, 3, 5 livros por mês. Pelo menos um livro por mês você tem que ler. Porque quando você lê o livro, você abre a sua mente, você desenvolve as ideias, E lembrando que são 3 os combustíveis da inteligência: a leitura, a escrita e falar com os entendidos, com os especialistas, Quando você lê, você adquire conhecimento que o autor demorou às vezes 5, 10 anos para escrever aquele livro. Quando você escreve, é um processo intelectual para você colocar as ideias no papel, você exercita o cérebro. Mas o melhor do jeito é aprender com sábios e entendidos. Aquele que não muda não vai adiante. Confúcio já escreveu há 3.000 anos atrás, o grande sábio chinês Confúcio: só o que muda permanece. Diferença número 5. Os milionários trabalham visando o lucro e a classe média trabalha visando o salário. Olha que interessante. A classe média está sempre preocupada em salário. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? E os milionários estão preocupados em lucro, em resultado. Eles estão preocupados não quanto eles vão ganhar, mas quanto eles vão agregar de conhecimento. Eles estão preocupados em geração de resultados. Quanto mais você produz, quanto mais resultado você tem. E pensar como milionário é pensar como empresário, é pensar em resultados, ser remunerado por resultados. Agora vamos falar da diferença número 4. Os milionários acreditam que precisam ser generosos, já a classe média acredita que não tem condições de dar nada. Meu amigo, vou dar uma dica para você. Não existe nada que dá mais resultado na sua vida do que semear na vida do outro. É isso aí, semeie na vida do outro. Sabe o que é semear? Contribuir para o desenvolvimento do outro intelectual, ajudar quem precisa,
O livro sagrado diz que aquele que ajuda os pobres empresta a Deus. Portanto, tenha um coração generoso, um coração doador. Ajude quem precisa, contribua com o seu tempo, com seus recursos, que certamente vai abençoar a sua vida. E os ricos, os milionários, pensam assim. Eles pensam que é possível sim ser generoso. Eles acreditam em semear. Ao passo que a classe média sempre reclama e diz que nunca tem nada para agregar, para dar. A diferença agora número 3. Os milionários têm múltiplas fontes de renda. A classe média tem apenas uma ou duas fontes de renda. Às vezes uma só, a grande maioria. Meu amigo, minha amiga, tenha pelo menos duas fontes de renda. Porque se você deixar de ter uma, tem outra. A sua fonte pode ser uma fonte do trabalho que você tem, de um investimento que gera dividendos. Está tudo certo. Os grandes empresários, os homens milionários, eles criam sinergia entre os negócios. O que é sinergia? Ele tem uma empresa, essa empresa pode gerar clientes, e esses clientes, ele tem uma outra empresa que vende produto para esses clientes, e uma outra empresa, ou seja, ele aproveita a mesma base de clientes e vende uma série de produtos para essa base. Ele cria sinergia, e sinergia é sempre pegar o que tem de melhor, né? Ao passo que a classe média não pensa em sinergia. A classe média não está preocupada em ter duas ou mais fontes de renda. Ela está preocupada em ter uma só e vai descansar e vai viver a vida sem pensar realmente em projeção e em futuro. Diferença número 2. Os milionários se concentram em aumentar o seu patrimônio líquido e a classe média se concentra em conseguir aumento de salário. Olha, essa é uma diferença gritante, né? As pessoas da classe média, muitos procuram o patrão, o chefe, pede aumento salarial, né? Na verdade, a grande preocupação não deve ser essa. Agregue mais a sua empresa, mesmo sendo empregado, pensa como patrão, pense em agregar mais valor, pense em desenvolvimento. E mais que isso, pense em aumentar o seu patrimônio líquido. Patrimônio é aquilo que é seu. O bom patrimônio é aquele que gera ativos, né? Por exemplo, eu gosto de ações na bolsa que pagam acima de 6% de yield por ano, ou seja, 6% de dividendos por ano. Então, nós temos que preocupar em aumentar o patrimônio. Nós temos que nos preocupar em todos os meses, todos os anos, quando você for fechar o seu balanço de imposto de renda e saber que o seu patrimônio aumentou. Patrimônio é importante e não procurar aumento de salário no curto prazo. É pensar realmente uma estratégia de longevidade, uma estratégia de aposentadoria. Por isso que eu digo que você tem que ter uma estratégia de criar uma carteira de ações previdenciária ou uma carteira imobiliária. Então temos sempre que pensar no longo prazo e ter a convicção de pensar em aumentar o nosso patrimônio líquido. E por último, para fechar, quero dizer para você que é uma das questões mais importantes aqui desse nosso bate-papo. Os milionários fazem a si mesmos perguntas que os fortalecem e a classe média faz perguntas que enfraquecem. A classe média sabe perguntas que enfraquecem? É perguntas que falam de problemas, de lamúria, de lamentações. Isso não ajuda em nada. Nós temos que fazer perguntas que nos engrandeçam, perguntas que nos estimulem a ser melhor. Se você quer ser um bilionário, comece a pensar dessa maneira, começando a ter uma perspectiva de longo prazo. É isso aí, longo prazo. E depois seguido por tudo isso que foi falado.